E aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Harley Pacheco, sou um dos psicólogos do IPSE e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente gosto muito. Aliás, vamos lá, pera lá. Antes de mais nada, o IPSE é Instituto de Psicologia Social, Comportamental e Experimental, oferece atendimento psicológico a custos simbólicos e que muitas vezes chegam a ser gratuitos, tá? A gente tem uma estrutura aqui em Fortaleza, pequena, tem uma pequena também na Bahia e tem uma estrutura em São Paulo, com Marcos, tá? Provavelmente você vai me ver nos vídeos do canal, porque sou eu que tomo conta do canal, né? Cada um de nós psicólogos é responsável por uma das mídias sociais. Eu fico com o YouTube, graças a Deus, fico muito feliz por isso. Até porque dá pra gente ter essa interação, e foi sorteio, tá? Não foi eu que escolhi não. O Fredson ficou no Instagram e o Marcos ficou no Facebook, tá? Antes de mais nada, a gente precisa manter a estrutura, então eu vou pedir para vocês, aqui embaixo ó, vai aparecer uma propagandazinha do Google, clica nela aí, abre, não precisa comprar nada, mas dá um clique nela para ajudar a gente, beleza? Você sabe que não tem nada de graça, né? Quando não tem um produto para te vender é porque você é o produto. E aqui eu não estou para te enganar, muito pelo contrário, a gente está aqui para dialogar, né, da maneira mais transparente possível. Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. E nessa troca de informações aí, eu estou esclarecendo esse ponto, tá? Então, clica aqui embaixo, dá uma clicadinha, deixa a tela abrir, não precisa comprar nada, deixa o Google fazer a propaganda dele, mas ajuda a gente com esses centavos, tá? Esses centavos servem para manter a estrutura. Para ficar claro, tanto eu, o Fred e o Marcos, a gente vive de psicologia, tá? A gente atende nossos pacientes de dinheiro aí, que essa linha é pouco, o valor é quase insignificante, mas serve aí para a gente ajudar na manutenção da estrutura. Mas enfim, vamos lá, a gente está fazendo uma série, né? Eu, o Marcos e o Fred, a gente estava conversando sobre psicologia e a gente resolveu falar sobre religião, porque religião é um tema que a gente aborda pouco nas universidades, né? E as pessoas não conseguem se relacionar a religião com a psicologia, mas é importantíssimo a gente saber disso. Por quê? Porque a miscigenação cultural é tão grande, principalmente num país como o Brasil, você precisa saber como as religiões se fundaram e como elas influenciam as pessoas. E para você saber como as pessoas são influenciadas pela religião, você precisa conhecer ela minimamente, né? Então a gente fez um estudo sobre o Islã, eu convido vocês a conhecerem, tá? A gente está fazendo um estudo agora sobre a religião judia, mas não é judia pura, aliás, não é judia que você conhece hoje, é um pré-judaísmo, tá? Que a gente chama de religião do Antigo Testamento. Lembrando que é um breve histórico, tá? É um breve histórico para você conhecer, né? Para você saber. A gente não é especialista nisso, nem queremos ser. Eu fiquei muito feliz de falar desse tema, porque é um tema que eu particularmente gosto muito, que eu estudo, né? Se fosse um tema que eu não tivesse conhecimento de causa, mínimo que seja, provavelmente seria um outro psicólogo que estaria aqui agora, tá? Lembrando que se você tiver alguma dúvida, posta aí embaixo, a gente costuma responder rápido. Lógico, tem muita gente, né, mas perguntando, muitos e-mails para responder, muita gente para atender, mas a gente sempre está aqui no canal, tá? Principalmente, a gente toma nosso tempo livre justamente para fazer esse trabalho que tem um quê de ousadia e de humanidade. Acesse o nosso site www.ipse.com.br. Lá tem todas as referências bibliográficas dos nossos textos que a gente conversa aqui, tá? Se você quiser entrar em contato com a gente, entra pelo canal, entra pelo Facebook ou entra pelo site. Você também pode me seguir no Instagram, é Harley Pacheco. Segue o IPSE no Instagram, a gente fica muito satisfeito com o fato de você nos seguir lá, até porque lá o Fred sempre alimenta, o Facebook também o Marcos sempre alimenta. O Facebook um pouco menos, por conta dos atendimentos que são focados muito em São Paulo, tem muito. Então o Marcos ele tá, mas esporadicamente ele está lá. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar de convido vocês a assistirem a nossa aula de psicologia da religião, psicologia e religião, né, um breve estudo sobre o Islã, tá no nosso canal. E agora a gente vai falar sobre a religião do Antigo Testamento, como a gente disse. A gente sempre pede para que você fiquem atento, porque, para vocês entenderem, ó, o meu referencial teórico é esse Cristo aqui, ó, Cristo e las Religiones de la Tierra. É um livro totalmente espanhol, ele é fininho, ó, fininho, tá vendo? Eu tive que estudar pouco para fazer essa videoaula para vocês. É um livro bem antigo. Estudei o bem antigo porque é o que tem de melhor, tá? Ainda não achei nada melhor que isso aqui, mais antigo, mais completo. Ele faz um panorama histórico de todas as religiões da Terra até, obviamente, 1956, quando saiu esse livro. Mas por que eu estou falando isso? Porque a ciência ela não é neutra, ela serve de interesse para algumas classes, né? E
querendo dizer isso porque isso aqui foi feito pela Igreja Católica, né, por bispos católicos. A nossa referência bibliográfica é Johannes Schildenberg, que é um bispo, tal, entendeu? Estou falando assim, a gente está falando isso de um ponto de vista católico, beleza? Então, lógico, a gente fala aqui é uma verdade, porque foi um texto, é resultado de um estudo, mas obviamente você também tem que ter aquele senso crítico bem aguçado, né, para ouvir por aqui, processar e, né, falar, pô, racionalizar, né, ser crítico. Até porque não existe fé que não seja racional, né? Esse negócio fé burra não existe, tá? Isso aí é balela. Chama inclusive fideísmo. Não se chama fé. Então vamos lá. Essa religião, né, a religião do Antigo Testamento, é a religião do povo de Israel. Quem não sabe, o povo de Israel é o pessoal que morava naquela regiãozinha ali. Primeiro que eles eram tribos, né? Tribos, eu não sei se a palavra certa era essa, mas eles eram clãs, né? Mas os clãs dos israelitas, eles estavam ali, né? Que eles chamam eles têm lá as tribos, né? Eles chamam de tribos de Israel. Acho que foi Felícia. Tribos de Israel. Eles eram clãs, né? E esses clãs, eles estavam todos naquela regiãozinha ali que circunda Israel hoje, né? Só que quando a gente fala de religião do Antigo Testamento, a gente não está incluindo as crenças que haviam e nem todos os usos religiosos daquele povo na totalidade histórica deles, né? Tá? Você tem que ficar ciente que a gente está falando de um pré-judaísmo, mas que não abarca a totalidade, tá? Até porque senão não seria pré, né? Mas vamos lá. A gente precisa enfatizar que eles são os israelitas, eles foram um povo, né, que sucumbiram diversas vezes à influência do ambiente. Isso até hoje, né? E nisso ele difere de todas as outras não, mas eles se diferem fortemente do rival premente deles, né, do rival mais atual, que é o Islã. Por quê? Porque você vê que culturalmente o Islã ele sofre menos, não sei porquê, não consigo explicar isso. Eles sofrem muita pressão externa, mas eles não sucumbem à fé. E os judeus e os israelitas eles sucumbiram, né? Diversas vezes, né? Receberam influências de fora, né? Mas por que eu estou falando isso? Né? Primeiro que tem que ficar claro que, embora sofressem essas pressões naquela época, né, a força religiosa deles consiste numa adoração a um Deus que eles chamam de Yahvé. Javé. É um nome que não... Bem, isso é o que a gente acha que é o nome hoje, tá? A gente não consegue saber, porque era um nome que culturalmente eles não pronunciavam. Então isso foi se perdendo no tempo, né? Até por conta de temor a Deus, mas a gente presume, né, a ciência hoje, ela presume, isso mesmo, a ciência hoje presume que a palavra seja Javé, Yahvé, Jeová, tem algumas, né, tem algumas ramificações aí. Enfim, eles consistiam numa adoração plena, não plena, né? Que eles inclusive adoravam outros deuses junto a Javé. Que nem eu falei anteriormente, esse texto ele não fala especificamente de um judaísmo atual, mas de um pré-judaísmo bem anterior. A gente vale salientar nesse momento que esse pré-judaísmo foi o primeiro e único monoteísmo do mundo antigo, né? Que não tinha uma ação conformadora. Pô, Harley, mas por que você está dizendo isso? Primeiro porque, na minha opinião pessoal, mas eu não estou falando aqui da minha opinião pessoal, estou falando de uma reflexão em cima de uma análise sistemática do estado da arte deste texto, né? Deste livro, tá? Mas na minha opinião foi a primeira mesmo, tá? Por que eu estou falando isso? Porque lá um dia desse eu li um negócio, tinha um egípcio que adorava Akhenaton, um egípcio Akhenaton que adorava o sol e tal. E o sol era o Deus único. É, verdade, só que ele adorava o sol como astro, não como Deus. Tem essa diferença que tem que ser sempre observada. Os judeus não, por outro lado, era um monoteísmo mais puro, né? Essa religião do Antigo Testamento, esse judaísmo antigo, ele é a prévia, inclusive, da religião universal cristã atual, tá? Sabe-se que a religião israelita ela se desenvolveu aí meio que gradualmente, né, em meio ao paganismo.
Dentro desse contexto, a crença de Javé é o Deus de Israel e Israel é o povo de Deus, ainda não havia adquirido seu valor fundamental antes da época de Moisés. Por que eu estou falando isso? Porque se você não, eu acho que todo mundo sabe, né? Até os que são mais leigos de religião, tal, eles sabem que não foi Moisés que foi o pai do monoteísmo, mas o Abraão, né? E antes, a gente fala muito hoje, principalmente pelas novelas da Record, tal, Novo Testamento, Arca da Aliança, não sei o que. A gente pensa logo em aliança, né? Quando a gente fala de judeu, aliança com Deus. Mas pera lá, não foi muito assim não, porque isso só foi se solidificar mesmo na época de Moisés, tá? Antes a ideia não era de aliança, na época de Abraão inclusive, mas de uma, como vou dizer isso, de uma relação natural herdada. Isso serve inclusive para refutar qualquer argumento, né, qualquer ideia de que Moisés é o primeiro monoteísta. Uma peculiaridade dessa religião é que ela se sagrou numa constante luta de minimizar a importância ritualista e tribalista dos nômades da região, né, das tribos, dos clãs, a fim de eliminar os cultos privados numa substituição pelo Deus nacional. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente for ver por outro lado, eu vou usar a antagonista do judaísmo. Bem, eu não vou nem usar porque a gente não está falando aqui de Islã, mas só para aproveitar agora, eu não vou mais usar, vou usar isso só agora. O Islã ele teve uma ascensão muito grande, mas por conquista bélica, né? Diferente da cristã, que não foi armada. E diferente inclusive da judia, né? Até porque eles sempre foram, não sei se você sabe, mas os judeus eles não dominavam a técnica de armas de força. Quem dominava a técnica eram os filisteus, que dizem, né, que seriam os antecessores dos árabes hoje, né? O que eu quero dizer é o seguinte: eles lutavam, mas no sentido de discussão religiosa, não no sentido territorial e bélico, tá? Mas enfim, essa é uma particularidade muito forte dessa religião. Uma outra particularidade é a forma como o povo e Deus eles eram ligados, né? Porque diferente das outras religiões, não é aliás, o povo, vamos lá, Javé, o Deus dos israelitas, ele foi escolhido, isso mesmo, ele foi escolhido, e ele escolheu. Quando a gente vai olhar as outras religiões, não tem essa relação de escolha, né? Você é meio que submetido à condição de filho, de seguidor de um Deus, né? Você vai olhar, você nasce cristão, e é muito hoje mais fácil, mas antigamente não. Antigamente não. Você tinha que morrer cristão. Hoje, se é muçulmano, você tem que morrer muçulmano. Hoje isso inclusive ainda perdura, né? Judeu, por outro lado, não. Primeiro que judeu, para ser judeu, na maioria das vezes, ele tem que ser filho de judeu, né? Aliás, mas não do pai, da mãe. Filho de judeu é quem é filho de mãe judia. Judeu é filho de mãe judia. Mas para o cara ser judeu de verdade, além de ele seguir todo o ritual, né, obviamente, ele precisa eleger Deus. Ele tem que escolher Deus. Então, não, Javé é o Deus e eu vou seguir Javé. E para que Javé, né, o Deus deles, possa dizer, não, fulano é meu filho e eu vou proteger meu filho, vou cuidar do meu filho, né? É uma peculiaridade que eu acho muito bonita nessa religião, né? É como se ele fosse elegido, né? Eu estou usando esse termo, elegido, porque foi o termo que estava no livro. Eu achei muito interessante, muito bonito e resolvi adotar também. Mas essa questão de israelita, de judeu, ela foi se solidificar exclusivamente e obviamente com Moisés, né? Inclusive com esse nome, né? Moisés, ele foi um dos fundadores, primeiro que descendente de Abraão, né? Quem fundou o judaísmo foi Abraão. Não foi Abraão, foi Moisés, certo? E como que isso começou? Porque Moisés teve uma experiência vivencial narrada
lógico, pelo Antigo Testamento, né? E ele surgiu como um líder que protegeria a santidade de Javé e de todo um povo que era estritamente oprimido. Lembra que eu falei que foi a primeira religião monoteísta pura e que não era conformista? Aqui isso se evidencia muito forte, claramente, porque o líder, ele apareceu para proteger a santidade de Javé e de um povo que era estritamente oprimido. Percebe? O cuidado com o povo aqui, diferente de algumas outras religiões, na maioria, na verdade, né? Que o líder, ele está ali para proteger a santidade, né? E no judaísmo, na religião do Antigo Testamento, surgiu a ideia de que não, a santidade, ela consiste na proteção estrita e necessária da população, do povo escolhido, que é estritamente e fortemente oprimido. Mais tarde veio um cara, né, um profeta chamado Elias, com um monoteísmo mais prático, né? Porque Moisés, ele cuidava também da ética e da moral. O outro já veio com mais prática, apresentando um Deus nacional, universal, único e verdadeiro. Mas um ponto interessante é que antes de Moisés, Javé, ele não estava ligado a nenhum país, e menos ainda a toda a terra. Ele estava ligado apenas ao povo judeu, povo abraâmico, né? Em direção a Canaã, que é o que eles chamam de terra prometida. Uma peculiaridade que a gente não pode esquecer de citar é que desde Abraão, todos os deuses, eles se orientaram aí em conquistar Canaã, como um objetivo de libertar o povo das disputas e a terra das disputas. Uma coisa é certa, ainda não é possível explicar totalmente por vias naturais o monoteísmo israelita, né? Eu li o texto, né? Pesquisei muito na internet para formular essa videoaula. Inclusive me surpreendi, porque a videoaula ficou pequena, né? Ela vai ficar pequena, não vai ter aí 40 minutos, 50 minutos, né? Como as outras. Porque é uma questão muito difícil. Lógico, a gente poderia, se a gente fosse estender em estudar essa religião, você podia passar dias aqui, meses, épocas, anos. Os caras estão aí há centenas de anos aí estudando e não conseguem dizer, né? Então a gente não vai ser ingênuo em querer inventar, fazer o que os caras não fizeram. Mas o que eu posso te dizer é que uma coisa é certa: a gente não consegue explicar totalmente por vias naturais esse monoteísmo israelita, tá? A gente consegue explicar o monoteísmo das outras religiões, com exceção da cristã, que por sinal ela é oriunda dessa religião pré-judaica, né? Pré-judaica no sentido de judaico atual, tá? Cara, como que você vai explicar o surgimento do monoteísmo num momento histórico em que o pessoal vivia repleto de paganismo, forçosamente influenciado, né? O negócio foi uma parada meio maluca, né? Eu acho que o que me vem à cabeça é assim: o bagulho é louco. Eu não queria usar esse termo por conta da coloquialidade dele, mas foi isso mesmo, o bagulho é louco, não dá para explicar essa parada, né? Usando o jargão mais popular. A religião desse povo, ela se forma a partir de um ato histórico, né, que é a aliança, que é o pacto entre Deus e o povo no Sinai, né? Percebe? Um pacto entre Deus e o povo. Uma coisa é eu falar assim: Maomé teve uma experiência com Deus, né? Observem o que eu vou dizer. Espero que as outras religiões, principalmente as que estão sendo citadas, não interpretem mal, tá? Uma coisa é dizer assim: Moisés teve uma experiência com Deus. Eu ia falar Jesus Cristo, mas vamos lá, se eu consigo falar. Jesus Cristo é diferente porque ele mostrou para uma multidão, né, os seus, né? Mas seria, entre aspas, esquisito, porque a gente fala: pô, Jesus Cristo especificamente teve uma relação com Deus, né? Seria pior ainda se eu falasse assim: Moisés teve uma relação, uma experiência
com Deus. Mas não, a religião judaica, né, ela tem essa característica. O pacto foi entre Deus e o povo, não foi entre Deus e especificamente um indivíduo, né? E foi no Sinai, que é um lugar grande, assim, eu quero dizer que não tem muito como ter enganação numa época extremamente primitiva, né? E na frente de várias pessoas, né? Mas tinha assim, pera lá, não tinha. Tinha como ter enganação em 1800 para cá, que seja 1700 para cá, que seja de 1500 para cá, que seja de 1000 anos para cá. Não tem como você ter em zero, porque era antes de Cristo isso aqui. Sabe? O que eu estou querendo dizer é assim, eu estou sendo racional e cético agora. Não estou querendo dizer que essa é a religião verdadeira. Quem sou eu para dizer isso? Estou dizendo é que esse pacto não tem como ser explicado naturalmente, pelo menos em sua totalidade. Esse acontecimento, esse pacto, ele é um acontecimento indelével, assim, e ele afeta fortemente o povo que se coloca em função de viver a aliança com sua própria alma, né? Um outro ponto muito significativo é que houve diversas rupturas, porque o povo israelita ele era um povo extremamente mal agradecido, mas essas alianças eram sempre reconsideradas. E a relação é muito clara. Vocês serão protegidos ou castigados pelas iniquidades egoístas que porventura vocês venham realizar. E o nosso pacto ele é ligado pelo nosso sangue. Você percebe que é um pacto que parece parentesco, de irmandade? No seu braço corre o mesmo sangue que está na sua irmã, no seu irmão, no seu pai, na sua mãe. São detalhes, né? O que eu estou querendo, pessoal, é aguçar vocês para uma reflexão mais profunda, né? E um outro ponto é como a gente falou inicialmente, não é uma aliança unilateral, mas é voluntária por ambas as partes. Porque para você ser judeu mesmo, obviamente, você seguir todos os rituais, você tem que dizer assim: Javé é o Deus que eu escolhi para ser o meu Deus. Você não pode ser obrigado. Se você for um judeu obrigado, você não é judeu. Você é um falso judeu. Você é um falso israelita, não vou dizer, né? Um falso judeu. E nessa relação unilateral, você trata de diversos assuntos. E o resultado é a união entre as partes que unida recebe o nome de Shalom. Essa união, ela se trata como irmão, você chama Deus de pai, né? Fora que, diferente das outras religiões, o caráter libertário das outras religiões antigas, tá, pessoal? É muito evidente, porque Javé diz assim, ó: eu sou o Deus de vocês, e vocês dizem que eu escolho vocês me escolhem. E a partir disso eu vou levá-los para longe da opressão, né? Para uma nova terra, que não exista escravidão. O que eu quero de vocês é exclusividade, é zelo total e submissão. Só que não a mim, mas a minha vontade. Percebe que é um negócio meio maluco? É uma parada meio maluca, porque você não precisa ser submisso a Javé, mas a vontade dele sim. O que é isso? Você pode questionar a Deus, você não pode questionar as vontades dele. Por exemplo, alguma coisa acontece, a gente tem a mania de dizer assim: não, coisa ruim aconteceu, eu não vou questionar Deus. Espera lá, como eu falei no começo, a fé ela é racional. E a fé, para ser fé, você tem indícios dela, né? Por exemplo, não é pecado você não acreditar em Deus se você não tem evidências de que Ele existe. Só é pecado você não acreditar se você tiver evidências e mesmo assim você não acreditar. E o caráter libertário de Javé
ele fala assim, ó, você não pode questionar minha vontade, mas você tem o direito de entender. Então é lícito você questioná-lo, né? Diferente de algumas outras religiões. E ainda bem que nós cristãos, porque eu me incluo, a gente é oriundo dessa religião, né? Porque a gente absorveu, aí, a gente trouxe dela essas virtudes. A submissão ela precisa ser plena, tá? Mas como eu disse no começo, ela não é obrigatória. Ela é de amor e de entrega. A presença de Javé vale mais para eles do que qualquer bens materiais, sendo que Javé sempre vem quando invocado, né? Que é diferente das outras religiões. Quando você é uma pessoa má, você chama, Deus não escuta. E a gente tem isso, a gente acha que é assim também, mas não, na religião judia não é assim não. Pelo menos na pré-judia. Ele vem, só que ele se manifesta de maneira silenciosa, como se estivesse te olhando e te ignorando. Ele não recusa o seu convite à presença dele, que é o que eles chamam de invocação, tá? Uma outra peculiaridade é que nessa religião, diferente da minha, inclusive, que é cristã, e diferente das outras, a gente não tem um nome para Deus próprio. Eles têm Javé. Se não for Javé, é um nome que a gente não conhece, mas tem um nome próprio. Ele rompe, ele liberta da servidão e rompe com o conformismo. Ele se apresenta numa relação herdada que foi solidificada pela aliança, e por isso que se fala Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, né? Porque é uma questão herdada, mas que se fortaleceu com os vínculos, que se fortaleceu não, mas que se legitimou com o sangue. Por isso que eles fazem a aliança de sangue. E essa aliança de sangue, ela aparece como um presente ilimitado, aquele presente maravilhoso. Javé é um Deus que não se explica para ninguém, mas que aplica, resolve e mostra isso muito nitidamente, né? Que é o que eu disse, tem que ter evidências de que ele existe. Ele te dá essas evidências, tanto que ele deu o maná que caiu, né? A pedra com a pancada do Moisés, né? Enfim, é um Deus pessoal e vivo e que se apresenta física e corporeamente. Você não pode ver Deus. Espera lá, você não pode ver Deus? E como ele se apresentou por meio de sarça, de som, percebe? É um Deus diferente dos deuses das outras religiões antigas, ele se apresenta corporeamente. Enfim, o nosso breve estudo, ele fala especificamente dessas coisas, né? Eu acho que daria muito mais pano para manga, mas o nosso objetivo é te mostrar para que você entenda aí você conheça obviamente sobre essa religião, mas que porventura você saiba como lidar com pessoas que são dessa religião, né? E como essas crenças, esses valores, essas atitudes, elas se apresentam para essa pessoa. Até para você poder ajudar de algum modo. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. De novo, se possível, segue a gente no Instagram, é Harley Pacheco, segue o @ipsi também, curte a gente no Facebook. Aqui embaixo, ó, vai passar de novo essa paradinha aí. Dá uma clicada, deixa ela abrir, ajuda a gente, tá? A gente não ganha milhões com isso não, é ridículo o valor. Mas já dá para uma conta de luz, já dá para uma conta de telefone, já dá para né, materializar alguma coisa, mas enfim. Se também não quiser clicar, não clica, tá? Assiste o vídeo aí e se satisfaz com isso. E se inscreve no nosso canal, aqui em cima tem um lugarzinho para você colocar você clicar, vamos inscrever no vídeo. E aí sempre que for tendo coisas novas você vai podendo acompanhar, tá? Se você quiser ser atendido pelo IPSI, você pode ver se tem atendimento na sua cidade. Se não tiver, não se preocupa, a gente realiza atendimento imediato por computador, tá? O preço é simbólico, é um valor bem baixo. E se você não puder, em alguns casos são gratuitos, né? A gente pede obviamente aí uma recomendação médica, alguma coisa, ou uma declaração de que você não pode pagar, mas que a gente vai te atender do mesmo jeito. Até porque a psicologia ela tem aí para ajudar as pessoas, ela não é business, ela não é negócio, né? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não tiver gostado também, nos diga e nos ajude a melhorar, tá? Todas as críticas elas são bem-vindas, tá? Melhora nisso, melhora aquilo. Não tá bom o som, não tá bom o lugar onde você está falando. A gente vai tentar, se for o caso a gente faz os vídeos lá na clínica. Beleza? Valeu pessoal, muito obrigado aí e até mais.